Ok, podemos iniciar então? Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Tatiana Araújo, estou aqui como diretora da Charing no Brasil e é um grande prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro Charing Tuesday no país. Então, hoje em dia o número de veículos elétricos vem aumentando no Brasil e temos várias perguntas. Como estão os números em relação à infraestrutura? Quais são os desafios para o consumidor e para as indústrias? Como podemos avançar juntos? Então, essas são algumas das perguntas que nós pretendemos debater hoje. Então, para a gente iniciar, gostaria de agradecer primeiro a participação de todas e todos e apresentar um pouco a nossa agenda do dia. So, if you please, next slide. Então, na nossa agenda hoje, nós vamos ter 3 apresentações de 15 minutos cada. Dentre essas apresentações, uma breve apresentação da Charing para aqueles que não nos conhecem ainda no final do debate. E caso alguém tenha alguma pergunta, vocês podem direcionar os palestrantes no momento final do debate. Então, como é que vai funcionar aqui a nossa conversa? Nós temos hoje conosco Rafael Augusto, que é analista de negócios e parcerias da Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, Fundep, e membro da coordenação executiva da Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, que vai trazer uma visão com os dados do setor no Brasil. Temos conosco também Clemente Gauer, que é Corporate Affairs na Tupinambá Energia, Senior Sales Energy na Plugify e membro do board da Bravei, que é a Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores, e que vai abordar a perspectiva do consumidor. E, por fim, temos o Rodrigo Vicentini, Solutions Engineer Manager Latin America na Keysight Technology, que vai abordar a perspectiva dos testes regulatórios da interoperabilidade. E, por fim, eu vou apresentar um pouco mais da Charing para vocês. Então, queria agradecer muito aos participantes que estão aqui conosco e se dispuseram a estar aqui nessa troca de conhecimento, ao público que está aqui conosco hoje, que futuramente vai acompanhar esse evento, que vai ficar salvo na internet. E, para darmos início oficialmente, eu gostaria de chamar Michael Keller, que é o Executivo Board CTO na Charing. Ele vai fazer as boas-vindas em inglês e depois nós seguiremos o evento em português novamente. So, Michael, please, the floor is yours. Thanks for being here with us. Tatiana, for this very nice introduction. I'm unfortunately not really able to speak Portuguese, but I assume you had very nice words for the introduction. So also thank you for moderating this Charing Brazil Tuesday. So we have the Tuesday format by Charing, where we bring together experts and people who are interested in all the different kinds of technology, regulations, and other topics around the charging, where we see also very important discussion needed to bring the mobility topics forward, and we are happy to be able to cooperate also with all of you in a very constructive future way. So also welcome to all of you speakers and also welcome all of you participants, and I wish you a very fruitful constructive discussion and a good day. Thank you. Muito obrigada, Michael, por estar aqui com a gente. Thank you very much for being here with us. I know you're not going to be able to understand what you're discussing, but I'll tell you everything about that later. Thank you. Então, agradeço aqui ao Michael. E vamos seguir, então, nas apresentações. Gostaria de chamar Rafael Augusto, da Fundep e PNME, para trazer um pouco de como que estão aí, como está a expansão do mercado, políticas e tecnologias, apresentando o estudo que vocês fizeram. Rafael, eu acho que vão passar...
Só um instante que vão passar, então, para você aqui a apresentação. Olá, tudo bom? Bom dia. Estão me ouvindo agora? Estamos sim. Só falta legal. colocar ali na apresentação de slides. Tá Que ele bom, ainda está tá bom. pequeno. Deixa eu ver, ó. Um segundo. Agora tá, Ótimo, tá, obrigada. Estão vendo bem os slides, né? Sim, estamos sim. Obrigada, Rafael. Tá. Legal. Ó, antes de mais nada, agradeço, né, Tatiana, obrigado pelo convite, obrigado a presença de todos aí. É sempre uma alegria a gente vir compartilhar um pouco do que nós estamos trabalhando aqui no Brasil, especificamente sobre mobilidade elétrica. E é sempre um prazer, né? Essas são oportunidades da gente falar, mas também ouvir muitas coisas interessantes, tá? Conte sempre conosco. Eu vou começar rapidamente falando quem somos, né? Eu sou o Rafael Augusto, como foi comentado aí pela Tatiana, e eu faço parte da equipe da Fundep. A Fundep é a Fundação de Apoio à UFMG. Nós gerenciamos os recursos de pesquisa e desenvolvimento da UFMG, temos quase 50 anos, e também de mais de 20 instituições de ciência e tecnologia pelo Brasil. Conversava há pouco com um colega que vai apresentar daqui a pouquinho, e a gente falava de alguns projetos da Marinha, que são também gerenciados, projetos de P&D da Marinha, que são gerenciados também pela Fundep. Ano passado, a gente chegou à marca de R$1 bilhão, com mais de 4 mil projetos, e dentre essas várias atuações aí, o nosso time ele tem desenvolvido um conjunto grande de trabalhos dentro do ecossistema de inovação. A Fundep é responsável pela estruturação de inúmeros hubs de inovação na área de saúde, verde. Nós temos uma experiência grande de captação e gestão de recursos com os principais atores do Brasil, agências de fomento, fontes de bancos do governo, organizações internacionais. Trabalhamos bastante com gestão de programas nacionais. Um deles é a PNME. Nós somos um dos gestores do Mover, que é um programa do setor automotivo, um dos principais programas do Brasil hoje de P&D na área de mobilidade elétrica e descarbonização. Nós somos responsáveis pela gestão de 3 das 6 linhas, tem uma 7ª agora que saiu recentemente, 3 linhas do antigo Rota 2030, que agora está dentro da mobilidade Mover. Como eu falei, nós temos inúmeras outras instituições de ciência e tecnologia que nós gerenciamos os projetos de P&D e desenvolvemos um conjunto grande de programas de empreendedorismo dentro de universidades em especial, e temos também o nosso fundo de Venture Capital, que é Fundepar. Inclusive, está captando agora, lançando um segundo braço aí, já tem uma experiência de mais de 10 anos investindo em startups, e tem também um braço agora, um novo fundo que eles vão criar para a área de sustentabilidade e novos negócios. Então, como eu disse, é uma apresentação bem rápida sobre quem é a Fundep, e a PNME, que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica. A ideia é criar, ela já existe há cerca de 5 anos, a Fundep hoje é a coordenadora executiva, e ela tem várias ações, mas, resumidamente, o grande propósito da Fundep é fomentar as discussões técnicas e mercadológicas da área de mobilidade elétrica, propor ações de políticas públicas e regulação. Então, a gente tem uma frente de trabalho de advocacy, uma equipe nossa que fica em Brasília, e a gente também desenvolvendo competências e criação de competências em centros de pesquisa e desenvolvimento. Parte do trabalho nosso é juntar esforços para captar recursos para projetos de pesquisa e desenvolvimento junto a toda a nossa rede, para a gente desenvolver grandes projetos aí na área de mobilidade elétrica. Resumidamente, a Fundep tem um conselho consultivo, onde a gente tem a prazer em comunicar que tem vários atores relevantes do governo federal, instituições de renome internacional que fazem parte do conselho consultivo. Nós, como comentei, somos responsáveis pela coordenação executiva. A ideia da PNME é essa plataforma que integra indústria, governo e sociedade civil. Nós temos o apoio do Instituto Clima e Sociedade, que é o IX, tem uma série de trabalhos de alta relevância na área de sustentabilidade. E nós temos alguns braços. Temos uma comissão de ciência e tecnologia composta por diversos pesquisadores das mais renomadas instituições de pesquisa do país. Temos um conjunto de embaixadores, que a gente tem um carinho muito grande por eles, que são pessoas profissionais da área, que estão desde a nossa origem, e têm nos ajudado bastante a abrir inúmeras portas importantes. Nós temos o time de suporte da Fundep, que a gente aproveita aí toda essa competência
na área de gestão de recursos para projetos de P&D, e como comentei antes, temos também um time de advocacy que tem trabalhado em prol de políticas públicas. Um dos nossos produtos é o Anuário da Mobilidade Elétrica, que foi já é uma série histórica que vem sendo construída desde 2021. Nós fizemos o primeiro em 21, o segundo em 22 e o terceiro no ano passado. Está disponível no nosso site para quem quiser baixar, ou pelo QR Code que está aí disponível na tela. Essa última edição foi muito importante, a gente conseguiu a participação de mais de 40 importantes atores, né, entre autores dos capítulos, pessoas que trabalharam na revisão e entrevistados, sempre lembrando desse tripé aí, indústria, governo e academia. E a ideia do nosso terceiro anuário foi discutir esses 6 aspectos. Tá? Eu não vou tratar de todos aqui, seria um prazer, mas a gente demandaria um tempo razoável aí, mas a gente fala no primeiro capítulo sobre o mercado de veículos, os tradicionais veículos leves, né? Os veículos de passeio, mas também os comerciais leves. O segundo capítulo é dedicado aos veículos pesados, ônibus urbanos e caminhões. O terceiro capítulo de infraestrutura de recarga. O quarto capítulo de políticas públicas. O quinto sobre estratégias corporativas das montadoras, em especial as montadoras dos veículos leves e pesados. E o sexto capítulo, um capítulo que vai discutir a cadeia de valor de baterias de veículos elétricos, considerando aí a bateria como coração aí. Vários aspectos, a gente quer entender toda essa cadeia de valor, aproveitando aí um conceito amplamente difundido e que a gente precisa de aprofundar cada vez mais, que é do berço ao túmulo, né? Tentando pegar todos os elos aí, desde das etapas mais embrionárias do desenvolvimento do veículo elétrico e até ao seu final aí. Então, eventualmente, né, se fizerem algumas questões pontuais de cada um dos capítulos, posso responder perguntas pontuais a posteriori. Fica lembrando o nosso convite aqui para baixarem o anuário, né, entrar no nosso site, está de fácil acesso aí. E hoje eu queria especificamente falar um pouquinho dos principais pontos do anuário, mas, sobretudo, o ponto que a Tatiane comentou, do crescimento aí do mercado no Brasil e também fazendo um gancho com o crescimento que a gente observou no anuário da infraestrutura de recarga. A gente tem visto claramente que essa questão aí do crescimento exponencial, seja no mercado ou na infraestrutura de recarga, tem demandado o desenvolvimento de múltiplas rotas tecnológicas. A gente gosta muito da expressão, ela está sendo difundida aí por vários atores e que a gente quer mostrar que o futuro não é apenas elétrico no Brasil, e sim eclético. O Brasil, como todos sabem, tem uma cadeia grande aí de desenvolvimento de biocombustíveis que pode estar sendo agregada aí ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para os veículos híbridos, principalmente, e que tem ajudado aí no grande propósito aí da descarbonização. A gente tem avanços significativos, isso foi comentado aí ao longo dos vários anuários, de políticas públicas, seja governo federal, governo estadual e governos municipais, tem vários governos aí, principalmente quando a gente pensa a nível municipal, a gente pensa em ações públicas para fomentar a mobilidade urbana, sobretudo os ônibus, né, os veículos pesados, aí, os ônibus urbanos, tem uma discussão super interessante. Tem também aspectos da ANEEL, uma chamada de P&D já há algum tempo, né, cerca de 5 anos, mas que vem gerando resultados positivos até agora. Então, teve uma chamada específica de P&D estratégico, onde se dedicou ali a um capítulo específico, um ponto específico para a mobilidade elétrica, que até hoje vem gerando, vem trazendo reflexos positivos aí. E a gente, como eu comentei antes, a gente tem visto aí vários desafios a trabalhar em infraestrutura de recarga e também para melhor posicionar o Brasil na cadeia de valor de baterias. A gente não quer que o Brasil foque somente na oferta de produtos commodities de baixo valor agregado. A gente quer que o Brasil caminhe aí positivamente e consiga agregar cada vez mais valor aos seus produtos na cadeia, né, de baterias. Isso aqui é uma síntese, mas falando especificamente do mercado de veículos leves, a gente tem observado um crescimento significativo, tem inúmeros dados presentes no anuário. Esse aqui é um que eu
gosto muito de tratar, que mostra a evolução ao longo dos anos. Nós estamos falando hoje o último dado de fechamento de ano, né, que foi no finalzinho de início de 2024, que reporta o ano de 2023, nós chegamos à casa de quase 90 mil veículos de passeio comerciais leves, que dá próximo de 5% do market share de todos os veículos do Brasil, e esse valor vem crescendo significativamente. Em 2021 a gente teve próximo de 50 mil, um pouquinho mais de 50 mil, esse ano passado, né, a gente quase dobrou, e aí quando a gente está falando desses veículos, a gente está pensando não só os veículos 100% elétricos, chamados de BEV, mas também os híbridos, os plug-ins e os híbridos convencionais, aí, os mid e os heavy, veículos elétricos, né? Então, esse crescimento é muito positivo, a gente vê isso com ótimos olhos, e esse crescimento ele vem demonstrando alguns aspectos que são fundamentais para a gente discutir infraestrutura de recarga. Então, quando a gente pega esses dados com a categorização um pouco mais refinada, a gente observa que os veículos plug-ins e os 100% elétricos, os BEVs, hoje eles já são maioria nos veículos emplacados, né? Que é uma proxy aí que a gente usa para veículos novos. O último dado foi até depois, né, da publicação do anuário, que veio em relação a fevereiro de 2024, já mostra que nós temos algo próximo a 70% dos veículos eletrificados emplacados no Brasil, ou foram 100% elétricos, ou foram plug-ins. Então, o que demonstra a predominância desses tipos de veículos. Isso vem crescendo, os BEVs e os plug-ins têm crescendo significativamente. Então, há 3 anos atrás, praticamente inverteu o cenário, né? Tinha 38%, hoje tem quase 70%, como eu disse, pegando aí os dados de fevereiro, são os dados novos. Então, é difícil de cravar como é que você vai terminar o ano, mas se a gente olhar aí uma série histórica, a gente acredita aí que pelo menos vai continuar um crescimento. E quais são os efeitos práticos nesse sentido, né? A gente tem visto, por exemplo, que os BEVs e os plug-ins, obrigatoriamente, eles vão precisar de infraestrutura de recarga. Então, o assunto, ele cresce cada vez mais. Então, a gente observa o crescimento dos veículos leves, não só do ponto de vista de mais veículos nas ruas, mas, sobretudo, mais veículos nas ruas que obrigatoriamente demandam da infraestrutura de recarga. E também o que a gente tem observado, a gente tem uma discussão grande isso em vários capítulos do anuário, e pegando aí os dados mais recentes de fevereiro, crescimento aí dos veículos das montadoras asiáticas, né? Os 5 primeiros são asiáticos, né? BYD, GWM, à frente aí de todo esse processo. Então, acho que demonstra a chegada dos veículos chineses no Brasil. Isso chegou a uma série de impactos, né? Alguns veículos caíram de preço significativamente, e o que eu tenho sempre discutido com as pessoas é que os chineses eles têm ocupado esse espaço e têm mudado muita característica. Isso já é um efeito mundial, mas no Brasil isso também ocorre também. Que tem, pelo menos se a gente pegar o top 10 aí, a gente começa a não observar mais os veículos dominados pelas montadoras norte-americanas, como foi muito comum nos anos 90, nos anos 80, quando a gente analisava o clássico mercado, a clássica setor automotivo brasileiro. Isso aí tem impactos também sobre a infraestrutura de recarga, porque os chineses passam a ter um poderio ainda maior para discutir questões de padronização, de como vai se dar, quais modelos vão ser vigentes. A gente sabe aí que eles têm um peso muito grande. Esse fenômeno no Brasil ele se repete em diversos outros países, e a gente tem que pensar em discutir essas questões. Aqui, a título ilustrativo, a participação dos veículos por estado. São Paulo continua sendo campeão, e uma feliz surpresa, o estado de Santa Catarina tem uma representatividade razoável, quase a mesma do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e tem uma população muito menor. O Distrito Federal também tem uma participação, Goiás, significativa, em parte explicada aí pela renda per capita da população, e também, como eu vou terminar minha fala daqui a pouquinho,
pela infraestrutura de recarga presente em vários desses estados aí. Não adianta só ter poder aquisitivo alto, se não tiver essa infraestrutura. Falando especificamente da infraestrutura, isso tem crescido como consequência, né? A gente sempre discute assim, qual é a relação de causa e efeito, né? Aumenta a frota, aumenta a infraestrutura, ou primeiro tem que aumentar a infraestrutura para aumentar a frota, né? Então, a gente tem sempre essas discussões internamente, mas de toda maneira existe uma correlação forte entre esses dois elementos. Se a gente observar dados recentes, 2019 foi há pouco tempo atrás, né? Não tem tanto tempo assim, né? A gente tinha pouquíssimas estações de recarga no Brasil, somente chamadas em shopping, estabelecimentos comerciais. Não são estações públicas, mas em algumas pessoas chamam de semi-públicas. E hoje a gente já tem um crescimento razoável, algo próximo a 4.000 estações, e esse número tem crescido significativamente. Esse dado de 4.000, próximo a 4.000 foi do anuário, mas os dados mais recentes comprovam esse crescimento também. Tá? E a implementação de corredores estratégicos talvez o que a gente tem visto aí como mais relevante para disseminação maior. Eu acho que a gente já deu um primeiro grande ciclo, quando a gente vê os plugins e os 100% elétricos predominando, e agora a gente observa, para a gente ver, né, a gente acredita muito que um próximo passo é pensar nesses corredores estratégicos, em que os dados mostrando a expectativa de chegar a 10.000 estações de recargas públicas e semipúblicas daqui a pouco, em 2025, como eu falei, em 23, nós chegando a 3.800. E aqui o tempo está quase em cima, mas a gente pode aprofundar as discussões. Como eu falei, a região sul, ela hoje tem um conjunto grande de estações de recarga, esses corredores já começam a ser observados. No anuário, a gente apresenta com mais detalhe. O estado de São Paulo, como eu falei antes, como tem um predomínio grande dos veículos, naturalmente ele tem um predomínio maior aí das estações de recarga, e uma feliz surpresa é a região Nordeste, apresentando aí, se a gente pegar o litoral principalmente, onde estão as principais cidades, ou a maioria das capitais, e também a gente já começa a observar todos esses corredores. Como eu falei no começo, isso em parte é explicado pelos incentivos de políticas públicas. Como eu citei um exemplo, o edital da ANEEL, lá de 2018, a gente começa a observar esses frutos vindo aí. A gente sempre fala que políticas públicas, os resultados, eles surgem, mas às vezes eles surgem no médio e longo prazo. Então a gente precisa de calibrar expectativas, ansiedades, e a gente observa aí esses resultados vindo, por exemplo, nesse aspecto em especial para a infraestrutura de recarga. Para terminar minha fala, deixo aqui também esse material que a gente publicou no finalzinho de cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, o Roadmap Nacional de Estudo de Recarga da Mobilidade Elétrica. Então, foi feito por um grupo de profissionais, inclusive que fazem parte do nosso ecossistema, os 2 deles, inclusive, são nossos embaixadores, e um faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia da PNME. Está disponível para download no site, é fácil entrar aí, e ali a gente aí discute com mais detalhes todas essas questões, como todo roadmap. A ideia é fazer discussões pensando em cenários curto, médio e longo prazo, tecnologias que tendem a predominar, projetos que precisam de começar agora, recursos que precisam ser colocados agora, competências tecnológicas que precisam ser desenvolvidas para que seja possível acompanhar toda essa evolução. Termino aqui, Tatiana. Procurei aí dentro do prazo, acho que esgotei um pouquinho, mas para trazer esses elementos. E, de novo, agradeço a oportunidade e também coloco à disposição aí para maiores esclarecimentos, não só agora, mas ao longo da nossa caminhada junto. Tá bom? Um abraço aí e passo a palavra para você, Tatiana. Muito obrigada, Rafael. Certamente a gente vai ter muita conversa. Eu já visualizei no mapa que você apresentou aí uma possibilidade até de sinergia com o mapeamento que a gente tem também nos países onde a Charing vem atuando, de onde tem os pontos de recarga. Então, sem dúvida, esse aqui é um início de uma grande parceria
entre a gente, porque tem muito assunto aí para a gente abordar. Eu agradeço você continuando aqui com a gente, né? A gente poder depois bater um papo, fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. E agora eu vou convidar, então, o Clemente para apresentar um pouco aí, trazendo essa visão da perspectiva do consumidor, também como está o mercado, como que você tem sentido, Clemente, essa visão aí de consumidor, dos desafios que a gente tem no setor. Vamos lá. Primeiro, bom dia. Só deixa eu colocar minha compartilhamento de tela. Vocês estão vendo minha tela? Então, já na sua tela, não a apresentação ainda. Perfeito. Vou iniciar ela aqui. Calma aí. Vamos lá. Já chegou nas perguntas aqui com seu contato. Aí, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Perfeito. Bom, meu nome é Clemente, eu sou aqui no Brasil Corporate Affairs da Tupinambá Energia. A Tupinambá Energia hoje é um dos maiores operadores de rede de recarga na América Latina. A gente lista no nosso aplicativo hoje mais de 4.500 estações de recarga. A gente administra mais de 80% das estações de recarga rápida no Brasil, na Argentina, Paraguai e em breve outros países. E também carrego com muita honra um chapéu muito especial para mim, que é da diretoria da Abravei, que é a Associação dos Proprietários de Veículos Elétricos no Brasil. E vivendo a eletromobilidade há muito tempo, né, e vindo do mercado de tecnologia, eu acho que a gente não tem momento melhor para falar de eletromobilidade como no presente dia de hoje, 2024. Né? Um ano realmente que a gente vê uma explosão enorme da eletromobilidade no país. E o assunto hoje da minha apresentação, basicamente, que o Brasil é o país da eletromobilidade. Eu queria compartilhar com vocês esse entusiasmo que eu tenho de trazer o porquê disso. Né? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante colocar qual é o potencial do nosso mercado. Né? No início desse ano, a Ford Trends fez uma pesquisa muito ampla do ponto de vista da sustentabilidade, como as pessoas enxergam sustentabilidade no mundo e qual a participação eventual dos veículos elétricos sobre esse ponto de vista. Então, se a gente olha o Brasil, 90% das pessoas no Brasil entendem que a gente tem que combater a mudança climática hoje que acontece no mundo. Tá? A gente só perde para a China e para a África do Sul. Tá? Então, esse é um indicador muito interessante. 90% dos brasileiros entendem que a gente está modificando o nosso clima e que a gente tem que fazer alguma coisa. Tá? Quando a gente fala se os veículos elétricos são o futuro, né, o Brasil entende que 79% dos brasileiros entendem que sim. Né? Então, a gente só perde aí para países do Sudeste Asiático, assim, por pouco, tá? Para a Índia e para a China. Então, se a gente olha, por exemplo, países desenvolvidos como Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, até Canadá, o Brasil aqui tem uma vantagem competitiva incrível do ponto de vista de vontade do consumidor. Tá? Quando a gente fala em vontade de consumidor, né, e aí eu me coloco também um pouco nesse papel, né, o estudo recente mostra, né, que praticamente 65% dos brasileiros desejam ter um veículo 100% elétrico no futuro próximo. Tá? Não é um híbrido, é um veículo 100% elétrico. Tá? Esse estudo é do comecinho de janeiro. Tá? Então, também é uma coisa surpreendente, porque a gente vai para mercados como nos Estados Unidos, etc., esse número cai para 39%, 45%, dependendo do recorte que você fizer social. Tá? Outra parte importante sobre o Brasil, aí a gente começa a entrar nas qualificadores de Brasil como um excelente país para a mobilidade elétrica, é que 94% da nossa matriz energética, né, hoje é renovável. Né? Então, a gente vê a chegada forte da solar, da eólica, nem falar do potencial que a gente já tinha de hidrelétricas. Né? Então, o Brasil vem batendo recordes após recordes na questão de sustentabilidade da sua rede. Tá? Uma outra questão muito interessante, né? Todo mundo fala, bom, se eletrificar toda a frota vai apagar o país. Aqui eu trago também mais uma informação interessante, que a gente está num momento de sobreoferta de energia elétrica no país. Né? Então, hoje calcula-se que a gente tem um excedente de 15% de geração no Brasil. Né? Então, se a gente quer realmente manter valores da energia elétrica, etc.,
o carro elétrico ele é muito interessante para isso. E calcula-se que se a gente tombasse toda a frota hoje de leves e pesados para eletricidade, 100% elétricos, a gente aumentaria o consumo de energia elétrica no país em apenas 5%. Então, se a gente tem 15% sobrando, podem ficar tranquilos, o país não vai apagar. E a gente vê talvez um assunto muito polêmico hoje em dia, que entende-se, talvez de maneira errada, de que as opções movidas a biocombustível seriam inimigas dos veículos elétricos, né? E o que é interessante é que hoje, se você pega, por exemplo, o estado de São Paulo, 27% da energia do estado de São Paulo é produzida a partir do bagaço da cana, que é considerado uma fonte de energia renovável, tá? Então, no estado, como bem colocou o Rafael, né, mais consome veículos elétricos, grande parte da sua energia vem da indústria sucrocoleira através das das usinas termoelétricas queimando o bagaço de cana, cavaco, vinhoto e biometano. Tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, os biocombustíveis são aliados da mobilidade elétrica, especialmente nos estados onde a gente vê maior predominância dos veículos elétricos. Outro assunto importante, minerais críticos, né? A gente vê no Brasil um país que tem todos os minerais necessários para a transição energética, principalmente lítio e terras raras. Então, a gente vê recentemente informação da Sigma Lithium mostrando que eles ampliaram em 3 vezes o que eles acham que existe potencial de lítio no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Tá? Então, basicamente, a gente tem lítio suficiente dentro de casa, um lítio excelente, que é o mineral, para construir as baterias do futuro. Lembrando que a gente já vê até sinalização de baterias agora chegando no país com sódio, né, aceitos de sódio. Então, até o lítio hoje também pode ser secundário nessa transição energética. E lembrando que mais de 80% dos veículos elétricos que chegam no Brasil já são do tipo com bateria LFP, que não tem mais minerais de conflito, como cobalto e outros. Eu faço uma brincadeira aqui sobre o lítio, que apesar da bateria chamar bateria de íons de lítio, é equivalente a um biscoito de água e sal. Né? O biscoito de água e sal não é feito só de água e sal, ele é feito de farinha. Uma bateria de lítio não é feita só de lítio, ela é feita de alumínio, cobre e grafite. Lítio é de 1 a 3%. Então, também daí um ponto importante sobre essas baterias, que elas são totalmente recicláveis e não tem metais pesados, por exemplo, como o chumbo, que tem baterias de veículos a combustão, que assim é muito poluente para lençóis, etc. Outro ponto importante sobre o Brasil, né? 87% dos brasileiros moram em casas. Você fala, bom, mas o que isso tem a ver com a mobilidade elétrica? Tem a ver que facilita muito você prover uma infraestrutura de recarga doméstica numa casa ao invés de um condomínio. Tá? Lembrando outro aspecto importante sobre as casas dos brasileiros, a gente tem uma entidade brasileira que chama chuveiro elétrico, né? E esse é um grande consumidor de energia elétrica. Então, até a casa mais humilde no Brasil normalmente costuma ter um disjuntor bastante potente de entrada que permite, diferente de muitos outros países na América Latina, a recarga de veículo elétrico com uma potência bastante generosa. Vou trazer alguns facts and figures, como trouxe o Rafael, e aqui, só para vocês terem uma ideia bastante clara de como a gente vem crescendo na participação dos veículos elétricos nas vendas. Tá? A gente chega agora, de veículos eletrificados, em janeiro de 2024, a uma participação de 7,87% nas vendas. Se a gente compara isso ano a ano, a gente está no crescimento exponencial. E vindo da indústria de tecnologia, posso dizer uma coisa, a gente observou esse mesmo tipo de crescimento com internet, smartphones e redes sociais. E agora com veículo elétrico. O brasileiro é um ser conversador, ele conversa com todo mundo e se entusiasma por tecnologia de maneira muito rápida. Então a gente vê isso como tendência também nos veículos elétricos, então se preparem, porque o crescimento de vendas de veículos elétricos vai ser realmente estrondoso. Para vocês terem uma ideia, outro fenômeno muito interessante, né? A gente vem observando também a maior participação dos veículos 100% elétricos em relação aos veículos híbridos e híbridos plug-in. Tá? Então, também seguindo uma tendência que a gente observou nos Nordics, na Europa e Estados Unidos, onde as pessoas realmente preferem o real deal, né? Ou seja, eu quero um elétrico na sua forma mais pura, sem ter que carregar o prejuízo de manutenção eventual
de um propulsor térmico, né, trocas de óleo, filtros, que são os veículos híbridos, né? Então, a gente vê agora no ranking, em primeiro lugar, os veículos 100% elétricos se destacando aí em números de vendas. Só para contextualizar um pouco, a BYD comercializou em 2 semanas 7.600 unidades do Dolphin Mini, tá? Se a gente pega isso e compara com o estoque de veículos 100% elétrico que o Brasil tinha até esses 7.600 serem comercializados, a gente está falando de 40 mil veículos, tá? Então, o Brasil, historicamente, desde o primeiro gurgel elétrico, dos anos 60, 70, ali, crise do petróleo, até hoje, a gente tinha um acumulado em vendas, né, nas ruas brasileiras, alguns deles nem rodando mais, mas nas ruas brasileiras de 40 mil veículos. E a BYD, então, comercializa 7.600 veículos em uma semana. A gente está falando o seguinte, uma contribuição para o estoque de 20% em número de veículos em apenas uma semana. É uma coisa estrondosa. Tupinambá Energia também é responsável por fazer o levantamento nacional de número de estações de recarga. E como mostrou o Rafael, a gente estava há pouco tempo, ano passado, com 4.600 estações, e a gente acabou de soltar um número mais recente, agora no começo do mês, onde a gente chega a um número de 7.761 estações de recargas no Brasil. Tá? Isso é um número expressivo, a gente quase dobra o número de estações de recarga em menos de um ano. Tá? Novamente mostrando aqui o potencial do país. Algumas resoluções que são importantes, que o Brasil também tem como um país ideal para a mobilidade elétrica. Em primeiro lugar, uma segurança jurídica que nem todos os países e estados nos Estados Unidos têm, que é basicamente uma resolução normativa da ANEEL número 1000. Eu gostei que eles arredondaram justamente para nós isso. Brincadeira, mas casou de ser o fato. Que permite a operação de recarga com a comercialização de quilowatt-hora. Tá? Então, durante muito tempo existiu uma insegurança se podia ser revendido a energia como um serviço de recarga. Então, sim. Então, isso traz uma segurança muito grande para quem empreender nesse setor de recarga. Outra coisa importante é o nosso sistema elétrico no Brasil. Né? Então, a gente tem uma ampla disponibilidade de rede trifásica, né? Ou seja, a gente tem um potencial maior de velocidade de recarga com uma corrente menor. Tá? Então, você reduz o preço do CAPEX, né, em fiação, etc., porque você pode usar condutores de menor bitola, você traz mais segurança, que você usa correntes mais baixas, e ao mesmo tempo viabiliza estações semi-rápidas e até rápidas, sem grandes infraestruturas, como é comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o sistema trifásico não é comum em todos os locais. Tá? Então, a gente está aqui muito parecido com a Europa e, por exemplo, países como Argentina, Uruguai, que também seguem esse modelo. A gente tem ligações robustas, como eu já coloquei, compradas ao resto da América Latina, por conta da nossa entidade de chuveiro elétrico. Então, 45 amperes é uma chave geral muito comum no Brasil, ao passo que você vai para o Chile, você vai encontrar bifásico de 10 amperes em alguns lugares, que torna muito difícil recarregar um veículo elétrico. A gente tem um grande compromisso com geração distribuída, né? Então, se você visita os nossos países vizinhos, a energia solar não é uma coisa muito popular. Já no Brasil, ela é onipresente e isso contribui muito com a operação de recarga. E a gente vê também uma tendência de expansão do mercado livre de energia e, eventualmente, chegando no setor de baixa tensão, permitindo, então, negociação de energia com valores mais atrativos, inclusive para o setor de recarga. Outro ponto que eu tinha que mencionar do ponto de vista de usuário de carro elétrico é que a gente praticamente convencionou de forma natural que o nosso conector é o tipo 2, né, conhecido como Mannix, que segue um padrão internacional elétrico, IEC, que oferece na sua versão mais rápida o CCS2. Tá? Então, diferente de países como Estados Unidos e outras regiões, aqui praticamente 99% da nossa infraestrutura é padronizada. Tá? Vale ressaltar que a gente ainda não tem um padrão formalizado. Tá? A gente tem que fazer isso com certa urgência para evitar que futuramente a gente venha a ter uma dificuldade como é comum hoje nos Estados Unidos, onde você tem 2 sistemas e adaptadores que colocam, inclusive, a segurança das pessoas em risco. Tá? Então, aqui a gente tem essa vantagem. Só para trazer um ponto positivo desse sistema é que, por exemplo, o CCS, o tipo 2, né, IEC, ele permite que você, que é o padrão europeu, né, e do resto do mundo também, permite que você remova o cabo de recarga de estações públicas, mitigando, por exemplo, questões de vandalismo. Tá? Então, isso é muito comum na Europa, você leva o cabo com você. Tá? Então,
eu tenho muito orgulho de observar que no Brasil a gente tem hoje praticamente 100% da nossa infraestrutura de recarga já T2 CCS2. Tá? Outro assunto importante, se tratando de Brasil, é que existe um relacionamento muito próximo da IEC com o Inmetro, o que facilita muito a homologação de estações e também o aporte de regras e normas técnicas e metrológicas que a gente tem na Europa e do resto do mundo com o Brasil, né? Então, isso acelera o processo de ampliação da infraestrutura de recarga. Tá? E com isso, basicamente, a gente entende que, dado o excelente clima que a gente tem, que é favorável aos veículos elétricos, a gente não tem a severidade do inverno do hemisfério norte, questões como a gente viu em Chicago, a gente tem muito sol, muita energia, a gente tem uma infraestrutura elétrica sólida, a gente tem um sistema elétrico interligado, onde a energia flui no país inteiro. As nossas baterias para as renováveis são as hidrelétricas, que durante o dia e tem muito sol e muito vento, elas fecham as comportas e economizam sua água para a noite. Então, o Brasil, se tem um país no mundo que é ideal para mobilidade elétrica, é o Brasil. Alguém pode argumentar, ok, a gente tem dimensões continentais de país e eu preciso, às vezes, grandes deslocamentos. E para isso, a gente maravilhosamente também tem os biocombustíveis que vão auxiliar nessas maiores distâncias. Então, fechando aqui, eu concluo que a gente realmente tem todos os ingredientes necessários para muito sucesso, começando com o consumidor e finalizando com todo o potencial que a gente tem mineral e também do ponto de vista de infraestrutura elétrica no país. E com isso, eu agradeço o tempo de todo mundo estando aqui conosco hoje. Agradeço o convite da Charin, que eu acho que é uma entidade muito importante para a gente, que traz um aporte muito importante do ponto de vista de normas que a gente deveria seguir no país. E coloco aqui à disposição meus contatos para qualquer dúvidas e futuros parcerias, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Clemente. Foi ótima a sua apresentação. A gente já vê aqui várias possibilidades interessantes da gente conversar, seguir essa conversa, tanto olhando do ponto de vista de avanços, até para o mercado de trabalho, né, o reflexo financeiro que toda essa mudança traz de forma positiva para o país, questões importantes de sustentabilidade que a gente precisa olhar e que a gente já está avançando bem em algumas dessas questões, e questões de segurança também em relação a onde que a gente vai instalar, como que a gente vai instalar, como que a gente vai fazer toda essa transição. Então, te agradeço muito, eu sei que o Clemente teve um programa de último minuto, então ele não vai poder seguir até o final aqui com a gente, então te agradeço, despeço e agradeço o Rafael e o Rodrigo que vão seguir aqui com a gente. Tá? Muito obrigada. E, bom, Obrigado. quando a gente fala, então, obrigada. A gente tem essa conversa toda, então, de qual é a segurança relacionada, como que a gente garante que esses processos podem seguir a implementação da mobilidade elétrica no país, pode seguir de uma forma mais segura e mais padronizada. Então, convido aqui o Rodrigo Vicentini a contar um pouco mais para a gente sobre os testes regulatórios e de interoperabilidade no Brasil, por que eles são importantes e como que a gente pode se preparar olhando para esse cenário. Então, Rodrigo, já estou vendo aqui a sua apresentação com você. Só o seu som está desativado, Rodrigo. Agora sim, conseguem ouvir? Agora sim, perfeito. Ótimo, ótimo. E conseguem ver também minha tela perfeitamente? Sim, perfeitamente. Ok, então vamos lá. Obrigado aí de novo a Charin, a Tatiana, a todo o pessoal da Charin na Europa. E é um prazer aqui compartilhar mais uma vez aí uma sessão com o Clemente, que é meu companheiro de ABVE, aí com o Rafael, companheiro também da PNME e da Fundep, né? Me sinto bastante lisonjeado aí de participar dessa sessão, mas então, aí como tanto Rafael como Clemente
deram uma introdução bem interessante do mercado. A gente vê que o Brasil está na rota da eletrificação em escala exponencial, os números são absurdos. Eu acho que esse ano, tenho escutado e acho também que esse ano 2024 vai ser um ano de equilíbrio entre os veículos elétricos e os veículos tradicionais a combustão, né? Então, meu objetivo aqui é falar um pouquinho da Keysight como empresa, mas eu vou falar como empresa e por que isso? Quando eu conversei com os meus colegas da Alemanha, dizendo, olha, eu vou fazer essa apresentação na Charing, eles disseram, olha, fique bastante à vontade, a Charing é o ambiente que a Keysight está acostumado mundialmente a fazer suas apresentações. Então, assim como eu e todos os meus companheiros têm feito apresentações de conformidade, de teste, de pesquisa e desenvolvimento na parte tecnológica, neste caso, falando-se em eletrificação, tem tudo a ver a Keysight participar de uma conferência como essa. Então, vou dar aqui a primeira parte da minha apresentação, muito breve, quem somos, o que fazemos como Keysight, e na segunda parte eu falo como é que eu, Rodrigo, como é que a BVE está contribuindo em termos de normatização. E por final, aqui em todos os slides aqui, eu já faço um convite ao nosso público aqui, a quem quiser participar da engenharia, quem quiser participar da eletrificação, junte-se a gente, comigo, ou com a BVE, ou como qualquer outra associação, junte-se, porque o Brasil tem um potencial enorme. Eu acho que apegar-se à eletrificação é uma chance de ouro que a gente tem para ter um veio de desenvolvimento tecnológico que pode modificar a sociedade como um todo. Tá? Bom, quem é a Keysight? Passando muito rápido, a Keysight é a primeira empresa do Silicon Valley, fundada em 1939 como HP. Ela tem se focado em teste de medição desde sempre em eletrônica e eletroeletrônica. Tá? Ela usou por muitos anos o nome Agilent, depois do spin-off da HP, que no ano de 99 se focou em impressoras e computadores, servidores, e a partir de 2014, depois de vários outros spin-offs da Agilent, a Keysight mudou o nome, já são 10 anos, e foca 100% em teste de medição em eletrônica. Bom, aqui alguns números. Nós, como teste de medição, somos a empresa número 1, com um pouco mais de 5 bilhões de receita, número 2002, 15 mil empregados, atuando em mais de 100 países, com mais de 30 mil clientes, milhares de patentes e 20 sites de pesquisa e desenvolvimento. Falando puramente de eletrificação, ou falando da pesquisa e desenvolvimento, normatização de produtos na área veicular. Nós temos 5 áreas de atuação, a parte de baterias para veículos elétricos, a parte de carregadores e veículos elétricos, powertrain e comunicação V2G. Nós temos a parte de veículos autônomos, e eu vou logo mais explicar porque que os veículos autônomos são super importantes para eletrificação e sensoriamento, comunicação veicular, que também é super importante, e infotainment. Tá? Bom, a nossa atuação dentro de segmentos, aí falando macro, né, do ponto de vista macro, na eletrificação, nós temos soluções, nós participamos em todos os, em todas as etapas de desenvolvimento e certificação, desde o design, desde a simulação de manufatura, simulação de ambientes de colisão, de segurança, acústica dentro de um veículo elétrico, até a emulação de dispositivos, e a validação, a certificação propriamente dita. Sendo que hoje nós estamos falando praticamente
no ambiente charring apenas da validação e certificação. Então vejam, dentro de um veículo elétrico, esse aqui é um diagrama macro, né? Mas vejam o número, né? Então se a gente pegar essas linhas verdes e o veículo, isso que esse é o veículo. Então vejam o número de componentes ou de tecnologias que a gente carrega para dentro de um veículo, de um ambiente de eletrificação. A gente tem que lembrar que, além da bateria e dos carregadores e da próprio sistema de fornecimento de energia elétrica, né, que abrange também os painéis solares ou energias alternativas e inversores especialmente desenhados para proporcionar energia para os veículos, né? Mas dentro dos veículos nós temos uma série de componentes que requerem simulação, design e teste, né? Para que a gente possa colocar com segurança no mercado, né? Hoje nós vamos falar aqui somente do que diz respeito à conexão ou homologação da interface entre os carregadores e os veículos, sendo AC ou DC. Bom, acho que um grande ponto de polêmica, né, é o número que aqui no Brasil ainda há muita dúvida, eu acho que em todo lugar, mas falando do Brasil, há muita dúvida, o número de interfaces e de tipos de conexões presentes no mercado, né? Então, até mais ou menos 2017, ou quando começou a falar disso, nós tínhamos esse número aqui, 7 tipos de carregadores, né, ou de interfaces de carregamento, né? Sendo que a gente tinha o padrão, digamos, americano, padrão europeu, japonês e o chinês, né? E até então, aqui nós estamos no ambiente da Charring, a Charring detinha 4 desses padrões como padrões, digamos, auditáveis, certificáveis, né? Sendo que a partir do ano aí 2023, e espera-se que amplie-se isso, nós temos um número muito maior. Nós temos a introdução aí de pelo menos mais 3 padrões importantes, e são padrões que ali vocês vão ver não proprietários. O que a gente quer dizer com não proprietários? São padrões abertos que qualquer marca, qualquer fabricante pode adotar, sendo que aqui a entrada desses aí são o padrão NACS, que vai ser o predominante na América do Norte, o MCS, que é um padrão de megawatt, ou seja, para veículos pesados e ultra pesados, e aí o padrão japonês-chinês, o Chaoji, que vai ficar praticamente confinado àquela região do mundo. Então, quando nós estamos no ambiente Charring, nós estamos falando de uma entidade que endossa, seleciona e define padrões de testes e normatização que tem a ver com esses que estão em azul aqui. Então, quando nós estamos dentro do ambiente Charring, nós estamos falando de testes, né? Pensando daqui para frente, em NACS, em CCS tipo 2 e MCS, que é o padrão que está por vir de pesados, ok? Quando a gente fala desses novos padrões, nós temos que pensar que hoje em dia, se vocês pegam o que está acontecendo principalmente na Europa, é a inserção de novos dispositivos de carregamento. E esses novos dispositivos estão dentro do escopo da Charring. Então, quais são esses novos dispositivos? Então, vamos falar um pouquinho dos antigos. Antigamente, nós tínhamos unidirecionalmente, digamos, o dreno de energia de um carregador para um veículo. Hoje, nos dias de hoje, né, nós temos a conexão bidirecional, em que um veículo pode, digamos assim, voltar a energia para a rede. Nós temos também, então, esse é um ponto aí de interesse muito grande, né? Imagine num blackout, aqui num caos que nós tivemos em São Paulo, há poucos meses aí, você tendo um veículo elétrico, você poder alimentar a sua casa, o seu condomínio com aquele veículo por várias horas, né? Imagine o alívio que se tem isso. Então, imagine também um alívio que os veículos podem promover aí para a rede, né? Em horas de pico
drenando ou absorvendo, esse balanço energético, né? Então, isso é uma questão, o VIT-UDI, uma questão muito importante para a gente como país, como sociedade. Porém, nós temos a inserção de novos dispositivos, digamos, mais propícios a veículos de alta potência, que é o megawatt, alimentação ou carregamento em megawatt. Então, isso daí, imagine-se um caminhão que hoje usa 2 tomadas, né? Você conectar com uma só, com uma infraestrutura apropriada para isso, né? Então, hoje em dia, a gente vê lá nas redes sociais, no LinkedIn, fabricantes de caminhões promovendo o MCS, o Megawatt Charging, nos seus produtos. Também, logo, logo, nós vamos ter os chamados eVTOLs sendo carregados com padrões de alta potência. Também veículos em mineração, caminhões, né, em megawatt, né? Então, a inserção desses novos dispositivos. Também, para ônibus elétrico, nós temos aqueles carregadores de conveniência, que são novas formas de se carregar, baseados em pantógrafo. Então, hoje na cidade de São Paulo, nós temos discussões, assim como várias capitais. Estou usando São Paulo porque eu estou em São Paulo e aqui se ouve falar muito de carregamentos de conveniência, que é nos pantógrafos ou em carregamentos centralizados dentro de um terminal ou na garagem. Essa é a discussão. Como é que você vai ter certeza que esse carregamento de pantógrafo vai funcionar, ou ele se propõe a carregar, ou funcionar corretamente, se propõe a carregar no padrão que ele foi desenhado para ser, né? Então, esses tipos de dispositivos também estão debaixo aí da responsabilidade da Charing. E nós temos esses carregadores automatizados. Então, você pode também, né, esses ACDS, né, DC. Imagine você vai deixar o carro no trabalho ou vai fazer um carregamento de conveniência em um ambiente público ou semipúblico, né? E você simplesmente encosta, estaciona seu carro, né? Pode já usar a ferramenta de autonomia de estacionamento, e aí ao sensor do carregador perceber que você está ali, ele automaticamente pode conectar o seu veículo no carregador por baixo, ou numa conexão alternativa manual, por baixo ou do lado, mas sem que haja intervenção do motorista ou de quem quer que seja para carregar, né? Então, isso daí é uma nova forma de carregar. Então, imagine a gama de dispositivos, de conexões que podem vir com isso. É mais ou menos, a gente pode fazer um paralelo com o telefone celular. No começo, a gente tinha aquele padrão tipo A e B para carregar os dispositivos de celular ou fazer a comunicação com impressoras, enfim. E hoje a gente tem vários tipos, ou com os tempos foram se aparecendo vários tipos de conexão USB para carregar, para comunicar o celular. Mais ou menos a gente pode prever um paralelo aí dos dispositivos de carregamento. Porém, isso daí é passível, tudo isso é passível. Será que aquele mecanismo vai funcionar ou não? Então, para isso, vocês contem com a Charing para ter acesso a essas normas, a ter a forma correta de fazer a conexão. Imagine, então, aqui no Brasil, nós temos nossas peculiaridades. Imagine-se que vai desenvolver um mercado de pantógrafo, carregadores tipo pantógrafo. Então, vai se formar uma indústria, né, no futuro desses pantógrafos. Como é que você tem certeza que aquilo é seguro e vai funcionar? Então, contem aí com o ambiente, com a Charing como instituição para isso. Fora outros dispositivos, por exemplo, de comunicação wireless, carregamento e comunicação wireless para transferência de energia. Bom, nós como KeySight somos um membro muito ativo dentro da Charing. Aqui só quero dizer para vocês que nós estamos no Brasil já há muitos anos, nós já estamos nos preparando com um laboratório para proporcionar a quem quiser desenvolver engenharia e certificação no Brasil, para dar o suporte do ponto de vista de software e o suporte do ponto de vista de hardware. Então, assim, você pode ter um laboratório de certificação de desenvolvimento, você pode contar com a Charing através da KeySight
porque nós provemos os equipamentos já aprovados para você emitir um selo, que é um selo internacional, para endossar que aquele produto se propõe a fazer o que promete, ok? Um pouquinho aqui sobre a BVE, que é a Keysight, e eu participo ativamente também. A BVE, ela é a entidade, né, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, criada para apoiar tudo que diz respeito à eletromobilidade. Então, nós temos vários departamentos dentro da BVE. Eu lidero o departamento de componentes, mas nós temos aí o Clemente liderando e participando ativamente do departamento de infraestrutura. Nós temos também departamentos de veículos pesados, veículos leves, levíssimos. Então, é uma associação que congrega vários setores da indústria. Tá? No ano de 2023, a BVE terminou com 124 associados aí de diversos perfis, desde multinacionais, empresas governamentais, startups, então é muito eclético. Bom, e a normatização no Brasil, como anda, né? Então, para explicar um pouquinho onde é que nos inserimos. Do ponto de vista de normas técnicas, nós temos aí no Brasil a ABNT, que ela, naturalmente, a ABNT já nasce como um braço da ISO no Brasil. Então, e assim como a ABNT endossa normas alemãs, as normas DIN, as normas DIN e a IEC também. Então, para você passar para o âmbito governamental, um âmbito em metro, muito provavelmente o Inmetro vai consultar se aquela determinada norma é endossada pela ABNT. No caso do carregamento de veículos elétricos, sim, a norma é endossada pela ABNT, porque ela naturalmente já é a mesma coisa que a ISO e tem digamos, uma colaboração bastante forte com a IEC. Bom, nós, da Keysight / ABVE, participamos do grupo de trabalho do 005, que é o automotivo, estamos traduzindo as normas que dizem respeito, as ISO, que dizem respeito à comunicação e ao carregamento de veículos elétricos e respectivos carregadores. Mundialmente, a Charing já tem uma parceria formal com a BVE de colaboração. Então, aqueles que quiserem se aproximar da BVE, naturalmente terão acesso a várias informações proporcionadas pela Charing. Tá? Então, a Charing, e por que ela é importante? Porque, de novo, a Charing é a associação responsável por unir empresas do âmbito internacional, então tem objetivos similares, comuns à da BVE, para difundir a eletromobilidade e a tecnologia de carregamento, sendo ela CCS2, ou a ANAX, ou MCS, ou as que vão surgir dentro do escopo que eu apresentei alguns slides atrás. Tá? Bom, como o Clemente falou, hoje a BVE se posiciona pelo CCS2, porque aí sim, o Clemente disse que a grande maioria no Brasil dos carregadores operam nesse padrão. Tá? A BVE se posiciona como das instituições que querem participar, ou querem ajudar as empresas presentes no Brasil a estarem em conformidade com a ANEEL e fazer interface com também o Inmetro, ok? Então, como o Clemente colocou aí, existe já uma resolução, número 1000 da ANEEL, que regula carregadores no Brasil. Então, quem vai auditar essa regulação será o Inmetro. E a BVE se coloca à disposição do Inmetro e das empresas para ajudar no entendimento das normas, ajudar a trazer aí a normatização. Tá? A BVE também coloca-se, por isso o braço bem oportuno aqui com a Fundep, na colaboração da abordagem de temas dos programas de fomento, tipo Mover, patrocinado aí por MDIC, ou também pelos programas de pesquisa e desenvolvimento. Então, se alguém tiver algum interesse em investir em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, pode procurar a BVE, com todo prazer, pode fazer a ponte aí
para vocês. Então, meu último slide aqui fica a mensagem, quem quiser entrar de cabeça no mundo de pesquisa e desenvolvimento, conte comigo, Rodrigo, conte com o Outsite, conte com a BVE. Nós precisamos de gente para definir, para ajudar na normatização. Ainda está, digamos, meio frouxo no Brasil, mas com mais gente engajada, nós conseguimos garantir qualidade de quem quer desenvolver no Brasil, de quem quer revender no Brasil ou de quem quiser operar no Brasil. Deixo aí meus contatos, também do Vitor Oliveira, que é o nosso representante na BVE e na BNT, para qualquer dúvida e qualquer ação posterior. Muito obrigado aqui a todos. Muito obrigada, Rodrigo, e obrigada por apresentar tão bem aí, falar da Charing, também já trazendo a importância da gente estar aqui junto, aqui no Brasil atuando, né? A gente já está com o tempo bem avançado, eu queria só fazer uma breve apresentação, falar bem rapidamente da Charing, só para que as pessoas entendam o que é essa plataforma que a gente tanto está falando. So, next, please. Thank you. Então, só falando bem brevemente para que vocês entendam o que é essa grande plataforma, a gente falou tanto da Charing, né? Quem é a Charing? A Charing, ela é uma organização, uma associação sem fins lucrativos que busca promover a interoperabilidade de soluções globais de carregamento para veículos em todos os tipos de definição aí, todos os tipos, veículos de todos os tipos, desculpa. Então, a Charing, ela é uma plataforma, basicamente, que junta, então, que permite o trabalho colaborativo para definição de padrões de carregamento e certificação de produtos com base nos padrões CCS e MCS. Então, a gente promove aqui padrões baseados em normas internacionais, como o IEC 15118 e outros relacionados, e tudo isso em diversas regiões ao longo do mundo. Então, a Charing está chegando agora no Brasil, olhando para esse aumento da eletrificação de transportes no Brasil, exatamente para agregar junto aos stakeholders aqui, junto às diversas partes interessadas, como que a gente pode avançar no sentido de interoperabilidade de veículos, carregadores e sistemas de software funcionando em conjunto. Para isso, a gente precisa de conhecimento, de capacidades reunidas em torno desse debate. Então, nós reunimos cerca de 250 empresas como membros dedicados ao desenvolvimento e estabelecimento do padrão global para carregamento de veículos elétricos, além aí de uma série de outros stakeholders. Então, a gente tem cerca de, acho que mais de 300 empresas hoje reunidas nesse ambiente de debate. Next, please. Que basicamente vocês já viram na apresentação, mas só para entender que é esse tipo de formato que a gente defende, onde a gente tem uma interoperabilidade, onde os sistemas eles conseguem funcionar, tem toda uma comunicação entre esse sistema de família CCS e a gente tem a interoperabilidade física, onde ela é mais necessária aqui. So, next, please. O trabalho da Charing, então, ele vem em 3 linhas principais. Então, uma primeira linha onde a gente traz a divulgação da nossa mensagem. Então, em atividades como a gente está hoje aqui, nesse evento de Charing de terça-feira, né? Charing Tuesday. Então, assim como ele está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem em outros locais também acontecendo esses debates. A gente tem também, a partir desses debates e discussões regulatórias, as informações elas são disponibilizadas nas nossas redes sociais, onde vocês podem acompanhar. Uma segunda linha de trabalho que a gente tem em relação com ampliação do conhecimento e gerar discussões técnicas que são necessárias ao desenvolvimento da norma. Então, temos vários grupos de trabalhos técnicos, os focus groups, então grupos focados em debates técnicos e diferentes projetos também em formas de parcerias com outras organizações, como, por exemplo, a BVE, que foi citada pelo Rodrigo, com a qual nós fizemos uma parceria, um MOU,
e o próximo passo é discutir essa parceria formalmente com a PNME, Rafael, para a gente avançar também nesse debate. E, por fim, tudo é colocado em prática, então é o momento ver para crer, o momento onde a gente coloca em prática essas provas de conceito, onde a gente tem eventos como o Testival, onde a gente coloca um momento de testes de carga para a gente realmente ver como é que o sistema está funcionando. A gente tem a Charing Academy, onde a gente traz conhecimento também, em formas de cursos de formação online. E a gente tem um dashboard, onde a gente deixa o link aqui, vai estar acessível para vocês, onde vocês, viajando aí pelas regiões de Europa, Estados Unidos, a gente já tem um mapeamento de onde a gente tem pontos de carga, e eu acho que vai ser muito interessante a gente também avançar numa discussão de talvez integrar aí também o mapeamento que a gente tem no Brasil para ter essa visão global de onde que a gente pode ter esses sistemas de carga interconectados. Next slide, please. Aqui, então, só para a gente ter uma ideia, aqui a gente tem um resumo, né, do que a Charing faz. Então, nós somos uma plataforma que permite o desenvolvimento de padrões de carregamento da própria indústria, onde esse padrão ele pretende permitir amplas funcionalidades ao utilizador, incluindo, então, diferentes elementos de V2X, então seria veículos para rede, veículos para casa, a questão do plug and charge, e atuamos em todo o mundo e também em todos os tipos de veículos. Então, desde veículos leves, aqui no Brasil a gente tem, como foi visto na apresentação do Rafael e do Clemente, principalmente a discussão de veículos leves e pesados, pensando em ônibus e caminhões, mas a gente também já inicia um debate ao longo do mundo, olhando para aviões, navios, sistemas de mineração. So, next slide. Só para apresentar para vocês aonde que nós estamos. Então, temos profissionais na Europa, o nosso board está na Alemanha, mas nós temos também representantes, diretores na Índia, na China, no Japão, na Coreia do Sul, uma pessoa responsável, o Jax, por toda a conversa na Ásia. A gente tem também um diretor que olha para todo o setor de Oriente Médio e Norte África. Temos a Charing Academy, também localizada na Alemanha. Nos Estados Unidos, a Erica Myers. O Glenn Cezanne, que é diretor de assuntos públicos, assuntos regulatórios, está responsável por acompanhar tudo que vem acontecendo na União Europeia em relação a essa discussão. Então, um dos objetivos também é cruzar essas informações que a gente traz da União Europeia com o que está acontecendo no Brasil, que a gente sabe que muito disso vem a reboque, né, ao longo da cadeia de valor, que é discutido na Europa, acaba vindo por meio de grandes empresas, também ao longo da cadeia de valor e, de certa forma, vai chegar no Brasil. Então, a gente promover também todo esse debate. E eu comecei no final do ano aqui no Brasil, como diretora-geral da Charing, e estou à disposição para quem quiser avançar nessas conversas. So, next slide. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu acho importante trazer que a Charing ela não está focada só em um setor, então a gente tem setores diferentes ao longo da cadeia de valor e ao longo dos países também. Então, temos algumas divisões, como membros principais, regulares e membros associados, e a gente tem aqui desde operadores de rede de fornecimento de energia, empresas que trabalham com plug, com cabo, com subfornecimento, empresas que trabalham com testes e padronizações, além da indústria automobilística também envolvida nesse setor. So, next slide. If you can just pass quickly for this. Esses são as logos, então para vocês, no nosso site vocês conseguem ver quais são os nossos membros. Então, são várias logos, a gente não consegue colocar em um só, mas a gente tem uma ampla comunidade da Charing e o objetivo é agregar cada vez mais fontes. Então, além disso, nós temos algumas organizações que são promotoras da Charing ao longo do mundo e algumas outras organizações que atuam em colaboração
como mais recentemente aqui a gente fez essa parceria com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, estamos em conversa com a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica e a gente também tem acordos de colaboração com a SAI e com a ISO. Então, o nosso objetivo é agregar diversos stakeholders nesse debate para que a gente tenha um sistema que seja de interoperabilidade e mais fácil para os usuários, mais fácil para a sociedade de uma forma geral. So, on the next slide. E só para a gente fechar aqui essa apresentação, como que a gente atua? Então, quem quiser se engajar junto à Charing, nós temos alguns grupos de discussão. Então, temos grupos focais relacionados a carregamento, a recarga, a rede e energia, a testes de conformidade, IOP, e comunicação de carregamento. Nós temos os grupos de regulamentação, então, focados aí em alguns tópicos em relação à União Europeia e também nos Estados Unidos. Temos forças-tarefas, e acho que é interessante colocar que essas forças-tarefas elas são abertas a outras partes interessadas, então elas não são... Os grupos de discussão são focados para membros, mas as forças-tarefas elas são abertas para uma participação mais ampla, e a gente tem alguns outros projetos especiais focados em plugs e charge, e tem um relatório de projeto na Alemanha também disponível para quem quiser saber um pouco mais. Então, the last one. Eu só vou deixar aqui para vocês os meus contatos também. Esse é o primeiro de uma série de conversas que a gente vai ter. A gente viu que aqui os assuntos foram bem amplos, a gente tem uma série de conhecimento também para consolidar, para compartilhar nessa estrutura. E como a gente está já com um tempo bem curtinho, eu vou pedir uma última mensagem dos nossos participantes. So, if you can just remove the presentation, please. Thanks for that. Então, foi bem rápido aqui a nossa conversa. O tempo, confesso que fluiu numa velocidade que eu não esperava. Foi muito bom contar com a apresentação de vocês. A gente tem muito assunto. Esse é o primeiro Charing Tuesday que a gente está fazendo. E eu vejo aqui uma série de possibilidades de novas conversas, de debates mais amplos, de parcerias. E esse é o nosso objetivo, é consolidar aí essas conversas e trazer essa possibilidade de vários atores navegarem, discutirem, para a gente trazer soluções que sejam melhores. Então, acho que para a gente finalizar, eu vou pedir aqui tanto do Rafael quanto do Rodrigo uma última mensagem. Então, com que mensagem que a gente gostaria de fechar aqui esse nosso primeiro workshop, para que cada um possa levar para casa? Rafael, por favor. Bom, agora é uma missão difícil, né? Fechar com uma mensagem, mas obrigado, né? Vou fechar com poucas palavras, Tatiana e Rodrigo, e colegas que nos acompanham. Antes de mais nada, muito obrigado. Nós estamos, eu acho que o Rodrigo, na fala dele, ele colocou um período de tempo de 2015 a 2017, falou antigamente, né? Isso foi outro dia desses. Então, assim, as coisas estão acontecendo numa velocidade gigante. 6, 7 anos atrás, já a gente já chama de antigamente. Então, a gente, na PNME, a gente quer construir um mundo melhor. Parece bem abstrato, mas a ideia é mensagem. Então, assim, mobilidade elétrica é uma maneira da gente construir um mundo melhor e um país melhor. Então, o Brasil tem um conjunto significativo de particularidades que podem nos tornar, assim como foi falado hoje, né, por todos, a gente ser um país aí da mobilidade elétrica, um país que consiga aproveitar e a gente seja um player global. A gente não seja apenas um país que, no máximo, vai tropicalizar a tecnologia. Nós queremos ver, a PNME quer ver o Brasil com tecnologias. Parece um sonho, mas nós vamos conseguir. Vamos tentar. Mas obrigado aí, de novo. Muito obrigada, Rafael. E eu acho que esse sonho não está distante, não. A gente tem, em nosso favor, uma matriz energética limpa. Então, a gente tem excelentes profissionais técnicos aqui. E no que eu puder apoiar em trazer o Brasil para
um nível de debate dentro dessa estrutura, vocês podem contar comigo. Tá? Vocês, no caso, PNME, que a gente vai estar junto. E Rodrigo? Ah, sim, Tatiana. Bom, acho que o Rafael colocou um termo aí muito bom. Eu acho que tudo começa na tropicalização. E eu acho que é uma parte importante, a certificação, mas ela é o mínimo, né? E eu acho que a gente está ainda no caminho para o mínimo da certificação, da interoperabilidade. Mas a mensagem não é só isso, né? Nós temos, já eu nem percebi que eu usei o termo antigamente, porque 2017 para veículos elétricos, comunicação unidirecional é antigamente mesmo, né? Nós vamos 8 anos já, mas eu gostaria de deixar assim, para que cada um pensasse assim, como além da tropicalização, mas como é que nós chegamos lá? Mas eu acho que a gente tem que pensar assim como sociedade, como brasileira, né? Como país, como líderes da região da América do Sul, que pelo menos nos propomos a ser, né? Como que a gente pode, como sociedade, trazer o uso da tecnologia a todos, né? Então, se hoje todo mundo tem o seu celular, mundialmente falando, como é que nós fazemos acelerar com que todos possam ter acesso à tecnologia de veículos elétricos, né? Que com os veículos elétricos, acho que a minha mensagem foi, não é só uma simples substituição de energia, é você integrar outras tecnologias para a população, sendo ele em veículos coletivos, elétricos ou veículos privados, veículos particulares, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente faz cada um de nós como sociedade, cada um, não importa que parte, de que classe social pertença, mas como é que cada um pode usufruir de transporte limpo e eficiente todos os dias. E isso daí, eu acho que, como eu falei, estou num ambiente muito bom, eu acho que isso aí a Charing ajuda a proporcionar, porque as discussões vão além simplesmente de interoperabilidade. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rafael, por estarem aqui com a gente. Eu estou respeitando aqui o tempo, então a gente finaliza aqui, senão eu continuaria, porque eu estou cheia de perguntas aqui ainda guardadas. Então, espero poder contar futuramente com vocês aqui em outras conversas, a gente possa aprofundar as nossas trocas. E para quem está nos acompanhando, acessem o site da Charing, vocês podem entrar em contato comigo diretamente em brasil@charing.global, para a gente poder seguir um pouco mais nesses debates. Então, podem contar aí com a Charing no Brasil. E muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.